hoje, com a graça de Deus, nós vamos falar sobre o falso profeta. Meus prezados irmãos, para a meditação dessa noite, convido a igreja para a leitura do texto que está em Apocalipse, capítulo 13. Vamos ler apenas o versículo 11. Nós vamos meditar do 11 até o 18. E vi subir da terra outra vez, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Amém. Glória a Deus. Pode deixar projetado do 11 até o 18. Meus prezados irmãos, para falar sobre o falso profeta, é necessário que nós relembremos o que nós conversamos antes sobre o anticristo. Por que nós estamos falando a respeito desse assunto? Porque os acontecimentos geopolíticos levam a crer que tudo isso está próximo. Em toda a história da humanidade, nunca houve condições tão favoráveis como as que nós estamos vivenciando hoje. E é possível que a igreja passe pela grande tribulação. Existe uma corrente, que é a chamada corrente pré-tribulacionista, que diz que a igreja não passa. A igreja vai ser arrebatada antes. Mas a Bíblia não dá provas inequívocas de que isso realmente vai acontecer. Se fosse assim, não haveria outras correntes de pensamento. Eu e muitos outros acredito que a igreja deve passar, no mínimo, até a primeira metade da grande tribulação. Se isso realmente acontecer, esse estudo vai ser de grande relevância para a igreja, porque nós vamos saber o que fazer. Veja, meus irmãos, que a escatologia é o estudo das últimas coisas, que vai acontecer, com quem vai acontecer, onde, quando e por quê. E a Bíblia nos mostra com detalhes os últimos fatos que devem ocorrer segundo as profecias. Nós dissemos que o anticristo está perto de se manifestar. E é possível, meus irmãos, que ele já esteja entre nós. Quem é o anticristo? O anticristo é a personificação do diabo. Ou seja, o diabo na forma humana. Meus prezados irmãos, o profeta Daniel falou sobre o anticristo. O apóstolo Paulo falou sobre o anticristo e João também falou sobre o anticristo. Anti significa contra, mas anticristo também significa alguém que se coloca no lugar de Cristo. E ele vai exigir para si a adoração. Ele vai governar por um período de 7 anos, disse o profeta Daniel. Tempos e metade de um tempo. E esses 7 anos serão divididos em 2 partes. 3 anos e meio de paz,
uma falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. A segunda metade será quando a cólera, a ira de Deus será derramada sobre a face da terra. E alguém pode perguntar, por que as pessoas vão acreditar e vão receber o anticristo? O apóstolo Paulo diz, porque eles não receberam o amor da verdade que os poderia salvar. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando os homens rejeitam a verdade, eles ficam com os braços abertos para receber a mentira. E é justamente isso que vai acontecer quando o anticristo se manifestar. E por que motivo, meus prezados irmãos, ele virá? Primeiro, para estabelecer o seu reino aqui na terra. Segundo, porque o anticristo quer ser adorado. Como nós dissemos, ele vai se colocar no lugar de Cristo. Em terceiro, para desviar os homens da verdade e levá-los à condenação eterna. E é interessante, meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia, porque ela nos dá detalhes a respeito do anticristo. E ela diz que ele virá na eficácia de Satanás. Em outras palavras, toda a força, todo o poder, todo o conhecimento que Satanás tem condensado em si mesmo, ele vai transferir para o anticristo. O anticristo será um super-homem de Satanás. Ele terá uma capacidade sobrenatural que homem nenhum jamais teve, porque ele vem na eficácia, ele vem com todo o poder de Satanás para realizar prodígios de engano e de mentira. Contudo, meus prezados irmãos, o anticristo não vai trabalhar sozinho. Ele vai contar com um grande ajudador. Quem é este? O falso profeta. Nós vemos aí em Apocalipse 13, versículo 11, que João teve uma outra visão. Ele diz, e vi subir da terra outra besta. Veja, meus irmãos, quando ele viu o anticristo, ele viu uma besta subindo no mar. E mar, na Bíblia, fala de povos, tribos, línguas e nações. Fala de agitação. Não é o caso do falso profeta. Ele vai subir da terra, provavelmente de um lugar onde não esteja tendo guerra e nem muita agitação. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Meus irmãos, essa dualidade, os 2 chifres, podem significar que ele terá na mão o poder político e o poder religioso, semelhante ao de um cordeiro. Veja que ele parece um cordeiro. É possível que ele tenha modos muito gentis, que seja uma pessoa agradável, que até realize boas ações, fale mansamente,
porque ele parece o cordeiro. E quem é figurado como o cordeiro na Bíblia? O Senhor Jesus. Quando o profeta Isaías, lá no seu livro, no capítulo 53, falando de Jesus, ele dizia: como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Sim, Jesus foi chamado de cordeiro no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, quando João estava batizando, ele vendo Jesus ao longe disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Sim, o Cordeiro é Jesus. Mas o falso profeta tinha chifres semelhantes aos do Cordeiro. Ele vai parecer com o Senhor Jesus, mas ele falava como um dragão. Interiormente, ele é um grande destruidor. Veja então, meus irmãos, que o anticristo vai contar com um grande ajudador. O falso profeta vai promover um incomparável movimento religioso mundial. Ele vai unir as igrejas: judaísmo, catolicismo, islamismo, seitas. Ele vai fazer uma igreja ecumênica, uma igreja mundial, com um grande objetivo. Qual? Fazer com que o anticristo seja adorado. E por que razão o anticristo está contando com o falso profeta? Porque ele quer apelar para o sentimento religioso da humanidade. Meus irmãos, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou no homem a natureza religiosa. O homem é um ser incuravelmente adorador. E ele procura um objeto de culto. Quando o anticristo vier, ele vai aproveitar esse fato. Porque com o anticristo, ele vai se colocar no lugar de Cristo. E vai querer ser adorado. Se nós lermos o Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver que João nos apresenta a trindade satânica. O dragão, que se coloca no lugar do Pai. O anticristo se coloca no lugar de Cristo. E o falso profeta se coloca no lugar do Espírito Santo. Hoje, meus irmãos, quando o pregador está falando sobre Jesus, o Espírito Santo atua na igreja, entra no coração das pessoas e diz: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus resolve problemas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando o anticristo se manifestar, o falso profeta vai fazer de igual modo. Ele vai dizer: o falso profeta é a solução para os problemas de toda a humanidade. O falso profeta é aquele que o mundo estava esperando para a solução dos seus problemas. E vai continuar neste movimento religioso. Meus irmãos, se nós observarmos o versículo 12, projeta por gentileza, nós vamos ver que a Bíblia diz que o falso profeta exerce todo o poder da primeira vez.
ele fez. Veja, o falso profeta, ele não age sozinho. Ele exerce o poder da primeira besta. Qual é a primeira besta? É o anticristo. Né? E o dragão é a besta que surge do mar. Eles então agem em conjunto e faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Veja, o objetivo do falso profeta é fazer com que o anticristo seja adorado. E aqui nós vemos que o anticristo, que é a primeira besta, sofre uma chaga mortal. E então ele é curado. Uma analogia à morte e ressurreição do Senhor Jesus. Veja que Satanás é um imitador da obra de Deus. Ele é um contrafator. Como Jesus morreu e ressuscitou, o anticristo também vai receber uma chaga mortal, mas ele vai ser curado. E essa cura vai fazer com que a humanidade fique maravilhada. Vamos ver o versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista do sol. Meus irmãos, se nós lermos esse capítulo do Apocalipse de forma rápida, nós vamos pensar que é o anticristo que realiza os sinais. Mas a Bíblia não diz o anticristo. Falso profeta. Veja que o falso profeta terá grande poder nas mãos. Ele faz até fogo descer da terra à vista dos homens. Para quê? Para enganar. Vamos ver o versículo 14. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Veja que o falso profeta realiza sinais. Se nós considerarmos o profeta verdadeiro no Antigo Testamento, também realizava sinais. Se nós pegarmos, por exemplo, Moisés, ele tocou o mar vermelho com o seu cajado. O que aconteceu? O mar se abriu. Por que ele fez isso? Para confirmar o poder de Deus e para levar os homens à fé, para que os homens acreditassem em Deus. Veja que o falso profeta também vai fazer sinais. Para quê? Para enganar. Veja que aí opera o ministério do engano. Quando Jesus estava junto com os seus discípulos, os discípulos perguntaram a ele: Mestre, que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Veja, meus irmãos, o ministério do engano já opera entre nós. Se nós olharmos para a mídia, se nós olharmos para o entretenimento, para os livros, para as universidades, nós vamos ver que tudo tenta nos afastar de Deus. Se alguém
assina a Netflix, eu já assinei há muito tempo atrás. Se você procurar filmes sobre Jesus, não aparece nada. Tem milhares e milhares de filmes. Mas sobre Jesus? Não. Se tiver, é alguma coisa de muito má qualidade. Por quê? Porque o ministério do engano já opera. Mas, na época do falso profeta, vai ser muito maior. Vai ser em escala mundial. Porque ele vai realizar sinais. A Bíblia não fala exatamente quais sinais, mas eu acredito que serão coisas muito grandes. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e ferida. Vejam que no governo do anticristo, o falso profeta não somente fará os seus milagres, ele não somente pregará o anticristo como a solução dos problemas da humanidade, mas ele fará ainda uma imagem à besta. Nós vamos ver daqui a pouquinho um curto vídeo que nós preparamos que mostra a imagem da besta. É claro que é uma ilustração. A imagem da besta que receber a ferida de espada e vivia. Vamos ver versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito. Olha isso, irmãos. Ele não somente vai criar a imagem, mas dar espírito significa dar vida. A imagem vai estar viva. Como? Pelo poder de Satanás. Porque ele vem na eficácia de Satanás. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. O falso profeta vai fazer uma imagem e a imagem vai falar. E, meus irmãos, coisa macabra, terrível. Imagine nós presenciando uma coisa dessas, uma imagem falando. Mas não somente isso, ele vai fazer com que a imagem fale e com que a imagem faça que sejam mortos todos os que não forem a imagem da besta. Quem são esses? Vão se recusar a adorar a imagem da besta? A igreja. Quem pode ser? Somos nós. Ele vai dizer: ou você adora a imagem da besta, ou você morre, a sua cabeça vai ser cortada. E sabe quantos, meus irmãos, daqueles que têm o nome escrito no livro da vida vão adorar a imagem da besta? Nenhum. Zero. A igreja preferirá a morte a receber a imagem, a adorar a imagem da besta. Nós notamos aqui também pelo verbo fazer,
vai fazer com que sejam mortos os que não adoram. Veja que o sistema do anticristo será um sistema onde ele vai forçar as pessoas. Não será uma adoração espontânea, como nós realizamos hoje ao Senhor Jesus, mas será uma adoração forçada. Ou você adora, ou você morre. E a palavra de Deus para a sua igreja nesta noite é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a igreja não se prostra diante de ídolos e nem da imagem da besta. Vamos ver o versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas testas. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Volta para 16. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos. Veja que o sistema da besta será mundial. Ninguém vai escapar. E fará que lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa. A mão, os irmãos, simboliza o trabalho, porque é com a mão que nós realizamos as coisas. E a testa nos remete ao sistema de crenças. Desse modo, o anticristo e o falso profeta vão controlar o que as pessoas fazem e o que elas acreditam. E a Bíblia diz que aquele que receber o sinal da besta na sua mão, na sua testa, beberá do vinho da ira e da cólera de Deus. Meus prezados irmãos, se nesta época a igreja não puder mais se reunir como nós estamos fazendo aqui nesta noite, e o falso profeta te obrigar a colocar a marca na sua mão ou na sua testa, não aceite. Glória a Deus. Não aceite. Prefira a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não temas, disse Jesus, aquele que pode matar o corpo, mas temais aquele que depois de matar o corpo pode lançar a alma no inferno. Jesus estava falando de Deus. Esse sim pode lançar a alma no inferno. O anticristo você não deve temer. E como nós já dissemos anteriormente, o sinal, o amargo, pode ser um chip, pode ser uma tatuagem, pode ser um código de barra. Diante da tecnologia a qual nós temos acesso hoje, tudo nos leva a crer que será um chip, porque hoje nós fazemos tudo através de um cartão e você não precisa mais digitar a senha.
Na verdade, é só aproximar. E se nós, com o chip, nós não, se quem receber o chip, nós estamos livres disso. Colocar a mão no scanner, e o scanner ler, já debita da sua conta e já acredita na conta da loja. Veja que em nenhuma época da humanidade houve as condições. Este ano ainda, o DEX vai ser implantado no Brasil. Nós estamos falando do mundo. Na Europa, já está sendo implantado também nos Estados Unidos as moedas digitais. Por quê? Porque o dinheiro em espécie está desaparecendo. Um DEX vai valer R$1. Isso significa controle total sobre o que as pessoas fazem. Com o DEX, eles podem dizer o que você pode comprar. Você vai poder comprar tal coisa. Eles podem dar um prazo para você comprar. Você tem seu dinheiro, você tem 30 dias para gastar. Depois disso, nós bloqueamos o seu dinheiro. Então, é um controle total. Isso, irmãos, já é. Não estou dizendo que eles vão fazer isso imediatamente, mas podem fazer. É só apertar um botão e o DEX fica bloqueado na sua conta. Meus irmãos, ninguém vai fugir, porque é mundial. Você não vai ter dinheiro para gastar. O seu dinheiro vai estar ali. Então eles estão implantando as moedas digitais no mundo inteiro. E quando o anticristo estabelecer o seu reino, ele vai criar uma moeda única. E ele vai ser também um líder mundial. Nesse momento, ele vai implantar a sua marca sobre as pessoas. Para quê? Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. É muito provável que muitos cristãos morram de fome. Porque sem a marca da besta, você está excluso da economia. É como se você não tivesse dinheiro mais. Por exemplo, você tem um carro. Eu quero vender meu carro. Não pode. Você não tem a marca. Você não pode receber e nem transferir o seu dinheiro. Quero comprar comida. Você não tem como comprar comida. Você não existe, mas economicamente falando. Veja, ninguém poderá comprar e nem vender senão aquele que tiver o sinal. Veja, 3 elementos: o nome da besta ou o número do seu nome. Versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, que é o número de um homem. E o seu número é 666. Este é o número da besta. Meus irmãos, tudo isso, do 11 ao 18, será realizado pelo falso profeta. Fala-se muito do anticristo, mas nem tanto do falso profeta. Mas vejam vocês, quantas coisas
Ele vai fazer. Se Deus nos der a oportunidade, na próxima vez que nós estivermos aqui, nós vamos falar sobre o advento da religião mundial que já está sendo construída. Nós vamos trazer elementos aqui que vão deixar os irmãos, digamos, admirados de ver o estágio avançado em que as coisas já estão. Se nós compararmos, meus irmãos, o profeta verdadeiro com o falso profeta, nós vamos ver, em primeiro lugar, que o profeta verdadeiro, ele tem um chamado divino. Deus falava com eles em visões, sonhos, ou até com a voz audível, como foi o caso do chamado do profeta Jeremias. Diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor a Jeremias e disse: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. E Jeremias disse: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. E Deus disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Glória a Deus. Não temas diante deles, pois eu serei contigo para te livrar. E disse Jeremias: então o Senhor estendeu a sua mão e tocou os meus lábios e disse: eis que ponho nos teus lábios as minhas palavras. Glória a Deus. Que chamado maravilhoso. Glória a Deus. Veja, meus irmãos, o profeta verdadeiro tem chamado de Deus, e o falso profeta, ele não é chamado por Deus. Ele é chamado por quem? Por Satanás. Ele é um agente de Satanás. Segundo lugar, quanto ao propósito, no Antigo Testamento, Deus mandava os profetas para advertirem o povo dos pecados que eles estavam cometendo. O profeta do Antigo Testamento era um porta-voz de Deus. Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. E o profeta do Antigo Testamento tinha a missão de trazer o povo de volta para a adoração a Deus, para que eles abandonassem os seus maus caminhos. E o falso profeta, ele também tem uma missão, que é justamente o contrário, que é afastar as pessoas de Deus. O profeta verdadeiro, lá no passado, ele advertiu o povo contra a idolatria. Idolatria, no Antigo Testamento, era um dos piores pecados que o povo cometia diante de Deus. Mas a idolatria era tão grave, meus irmãos, que nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento foi justamente a respeito da idolatria. Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas embaixo da terra. Veja que a idolatria é expressamente proibida na Bíblia.
Mas o anticristo, ou melhor, o falso profeta, vai afastar as pessoas de Deus e vai promover a idolatria e o culto à besta. Ele vai levar as pessoas a adorar o anticristo. Esse é o seu objetivo. E para isso, ele vai usar sinais e prodígios. Quanto aos sinais, meus irmãos, o profeta verdadeiro fazia sinais. O Deus fazia sinais através do profeta para confirmar o poder de Deus, para conduzir o povo à fé. O falso profeta também vai fazer sinais. Mas para quê? Para enganar as pessoas. E para que eles recebam a marca da besta. Onde? Na sua mão direita ou na destra. Mas como vocês tiveram a felicidade de vir aqui nesse culto hoje, vocês não vão aceitar. Glória a Deus. Quem não veio no culto eu não sei. Mas quem veio já está vacinado. Glória a Deus. Trabalho. Finalmente, meus irmãos, o profeta verdadeiro chama o povo à fidelidade, rejeita os falsos deuses. O profeta verdadeiro tinha uma mensagem dura, mas era uma mensagem de Deus. Era uma mensagem para a salvação. O falso profeta, ele promove a adoração ao anticristo e engana as pessoas, levando-as à condenação. Se Deus permitir, na próxima oportunidade nós vamos falar da religião mundial que já está em formação, a qual o falso profeta utilizará para enganar a humanidade. Nós dissemos hoje, então, meus irmãos, que a vinda do anticristo, ou a chegada dele a este mundo, é iminente. Todos os sinais mostram que nós, a igreja, vamos estar vivos e presenciaremos todas essas coisas. Nós falamos também que o anticristo tem um grande ajudador, que é o falso profeta. O falso profeta, ele parece um cordeiro, tem chifres como de um cordeiro, mas ele fala como um dragão. E quem é o dragão? O dragão é Satanás. Em Apocalipse, no capítulo 12, a Bíblia diz, melhor, João, vendo a queda de Satanás, ele diz: e vi cair do céu o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Sim, o dragão é o próprio Satanás. E nós vemos que o anticristo vem na eficácia de Satanás, com todo o poder. Ele transfere esse poder também para o falso profeta. Ele tem uma fúria implacável dentro de si, mas ele vai parecer manso e inofensivo. Não se deixe enganar. O falso profeta vai promover um incomparável movimento religioso, unindo todas as religiões, igrejas e seitas, no chamado culto ecumênico. O ecumenismo é a união das religiões. Ou ainda nós podemos dizer sincretismo. O sincretismo é a mistura. Quem vai estar liderando isso? O falso profeta.
ele vai estar apelando para o sentimento religioso dos homens. Ele fará sinais de prodígios e de mentira. Qual é o objetivo dele? Promover a adoração ao anticristo. Ele vai dizer: o anticristo salva. O anticristo é a solução. Finalmente, meus irmãos, nós fizemos a comparação entre o profeta verdadeiro e o falso profeta. O profeta verdadeiro é chamado por Deus. O falso profeta é chamado por Satanás. Quanto ao propósito, o profeta verdadeiro leva o povo de volta à comunhão com Deus. Ele denuncia os pecados. E o profeta falso, o falso profeta, faz o contrário, afasta as pessoas de Deus. Ele promove a idolatria. Quanto aos sinais, o profeta verdadeiro faz sinais para confirmar o poder de Deus, para levar os homens à fé em Deus. E o falso profeta faz sinais também. Para quê? Para que as pessoas recebam a marca da besta, sua mão direita ou na testa. Para quê? Para que elas sejam condenadas eternamente junto com eles. E nós vemos aí no vídeo qual é o final da besta, do anticristo, falso profeta e do dragão, que é o lago de fogo que ainda não foi estreado. Se alguém disser: olha, eu fui lá no inferno, vi. Aí você diz: então vai ler a Bíblia. E não existe ninguém lá ainda. Ainda não foi estreado. Amém? Espero que os irmãos tenham compreendido essa palavra. Amém. Nós vamos continuar, se Deus permitir, pastor, falando sobre escatologia. Por quê? Porque eu creio que é a vontade de Deus que a igreja esteja preparada. Aleluia. Se acontecer e nós não estivermos preparados, é possível que alguém se escandalize, fique sem saber o que fazer. Mas a igreja preparada é uma igreja forte. Aleluia. A doutrina é como nosso irmão Emanuel gosta de falar, é como a espinha dorsal. É esse que está escrito lá no livro? Uma pessoa sem a espinha dorsal andaria curvado. Agora, com a espinha dorsal, o homem anda reto. A doutrina, ela faz isso na igreja. Quanto mais firmes nós estivermos, mais fortes na fé nós estaremos para resistir contra todo o mal e contra as investidas do inimigo. Amém? Deus abençoe a igreja. Em nome do Senhor Jesus.